Vamos ao foco direto. Qual é o peso do voto útil? Se a gente pensa na probabilidade dessa eleição ser decidida no primeiro turno. A reportagem é de Adriana de Luca. De acordo com os dados da pesquisa Quest, divulgada hoje, Lula teria intenções de voto suficientes para vencer no primeiro turno. O petista tem 46% dos votos válidos, enquanto a soma de todos os outros candidatos chega a 41%. Como a margem é apertada, é necessário olhar também para outros recortes da pesquisa. Entre os eleitores que não declaram voto em Lula ou Bolsonaro, 27% dizem que podem alterar o voto para liquidar a disputa já no dia 2 de outubro. Destrinchando essa parte do levantamento, é possível observar que se isso vai ou não acontecer depende em grande parte dos eleitores de Ciro Gomes. 38% dos ciristas responderam que mudariam o voto para uma eleição de Lula no primeiro turno, o que equivale a 3% dos votos válidos, o suficiente para assegurar uma vantagem confortável para uma vitória do petista. Muito em função do perfil do eleitor do Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes preenche, vamos dizer assim, um eleitor de centro-esquerda, de esquerda, que se frustrou com o ex-presidente Lula, ou mesmo já vem conectado com o Ciro Gomes já há um certo tempo. Então, é natural que esse perfil de eleitor considere votar em Lula em caso de sinalizar que o ex-presidente poderia dar conta do recado já no primeiro turno. 2 fatores explicam o favoritismo de Lula e a chance de vitória no primeiro turno. Um deles é a rejeição. Bolsonaro continua na frente como o candidato mais rejeitado. O outro, ponto determinante para a maioria do eleitorado, é a economia. Mais da metade dos brasileiros mostram insatisfação com a atual situação econômica do país, com a inflação como o principal fator de preocupação. A pesquisa revela ainda que, se Bolsonaro quiser virar o jogo, precisa não só encontrar uma solução para a alta de preços, mas também interromper as disputas institucionais. Esse comportamento reduz a possibilidade de Bolsonaro furar a bolha e conquistar votos de eleitores fora da base mais fiel dele. Os dados mostram que questionamentos ao processo eleitoral interessam mais ao eleitorado bolsonarista. Entre as pessoas que não escolheram Lula nem Bolsonaro, 28% dizem que diminui a chance de votar no atual presidente por causa do questionamento sobre a segurança das urnas eletrônicas. Entre os eleitores de Lula, 44% dizem que a chance de voto em Bolsonaro cai com esse tipo de crítica. Existe um paradoxo aí muito interessante, porque Bolsonaro, ele, por um lado, não pode prescindir desse discurso mais adversarial contra as instituições, porque isso gera agregação dos seus eleitores mais fiéis. Por outro lado, como você destacou, afasta eleitores que potencialmente poderiam considerar votar no presidente Bolsonaro pelo antipetismo, porque essas pessoas são muito agregadas aos valores e às instituições democráticas. Outro tema que mina as chances de um candidato ser votado é o apoio ao aborto. 50% dos entrevistados dizem que isso é motivo para diminuir a probabilidade de voto. Entre os eleitores de Lula, 41% dizem que reduzem as chances de votar em quem defende o tema. E isso pode ser um problema para a campanha petista. Professor Carlos Mello. Carlos, desculpem, eu tenho que ler aqui, mas como a gente sempre faz, é uma formalidade, porém muito importante. Desculpem, eu me confundi aqui. A pesquisa, essa que vocês acabaram de conhecer alguns detalhes, ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 2 e 5 de junho. O nível de confiança é de 95%, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Desculpem, a confusão está dita aí a nota pé. Carlos Mello, eu queria separar 2 aspectos quando a gente fala nessa formação de voto. Um é esse que a nossa repórter estava abordando agora no final da material dela, Adriana de Luca, quando a gente considera que discurso captura ou repele potenciais eleitores. O outro é esse fenômeno tão característico de eleições no Brasil, do voto útil que no último momento se forma, vira um rio e corre às vezes para direções inesperadas. Então minha pergunta a você como cientista político é simples. É possível a essa altura, Carlos Mello, a gente capturar essa, digamos, formação de uma corrente de opinião?
Boa noite, William, e a todos que estão no programa e os que nos assistem. William, nós temos quase 4 meses ainda de pré-eleição, temos uma campanha pela frente, vai ser uma campanha muito aguerrida, não é? Nós conhecemos a tradição do Brasil, né? Lembramos que o Dr. Ulisses sempre falava da sua excelência o fato novo sempre pode aparecer. Então, é claro que é possível, a gente não pode descartar essas movimentações. Agora, também é verdade que os pesquisados, na ordem de 64%, diz que não muda mais o seu voto, não é? E também é verdade que há uma rejeição bastante alta em relação ao presidente Bolsonaro, não é? Então, isso também precisa ser considerado. Nada é fixo, nada é imutável, mas eu diria que, embora haja tempo, já temos aqui algo a observar e a considerar que possa ser uma tendência. Thaís, você consegue identificar essa tendência? Boa noite. Boa noite, William. Tendo a ficar com o professor Carlos Mello, com a sua excelência, o fato novo. E 2018 é a grande marca sobre isso, né? A facada que o presidente Jair Bolsonaro foi vítima naquela eleição, ela mudou muito os rumos da eleição, da corrida presidencial daquele ano. Mudou tanto que nem mesmo a política conseguia identificar aquele movimento que, na minha avaliação, a facada só fez escancarar e já se mostrava ali. Mas o que a gente vê na eleição desse ano realmente chama bastante atenção, porque, de fato, faltam 4 meses. Oficialmente, a gente ainda nem entrou no período eleitoral. Esse período eleitoral ainda falta um tempo para começar, a campanha ainda não está, de fato, na rua, mas o que a gente vê é uma consolidação cada vez mais frequente de uma polarização e, mais do que isso, uma consolidação do que vai definir a eleição. E, na minha avaliação, William, a economia, os rumos da economia que puxam essa consolidação de cenário cada vez mais cristalizada, cada vez mais imutável. Vamos então, economia, Raquel Landim, nossa number cruncher. Voto útil, qual é o peso à medida em que você puder fazer essa consideração? O Carlos Mello ponderou, olha, cedo, a Thaís seguiu na linha, o imponderável, marca campanhas eleitorais, mas os profissionais de pesquisa estão empenhados nisso sim, identificar para onde esse rio vai. Os números dizem alguma coisa? Olha, William, o governo tem a máquina na mão e está tentando muito mudar o curso desse rio. Nós vamos discutir, né, o que ele está tentando fazer para reduzir a inflação, para mexer no preço dos combustíveis. Há muitas dúvidas se ele vai ser bem-sucedido. Mas caso ele venha a ser bem-sucedido e ele consiga utilizar isso na campanha eleitoral, os profissionais de pesquisa sempre dizem que o início da campanha eleitoral ele favorece quem está tentando a reeleição. Porque é quando ele tem a oportunidade de mostrar as suas realizações. Então, o governo ainda tem esse trunfo na mão. Por outro lado, circulou uma pesquisa no mercado financeiro bastante interessante, tentando antecipar, porque o mercado ganha dinheiro com isso, né? Qual vai ser o efeito do início do horário eleitoral? E aí fizeram vídeos contra e a favor de Lula e Bolsonaro. Contra Lula, mostrando cenas de corrupção, questionando o envio de dinheiro para Venezuela, Cuba e outros países. Contra Bolsonaro, cenas da pandemia e um vídeo mostrando a dificuldade dele para governar. E a reação qualitativa das pessoas foi muito pior aos vídeos de Bolsonaro, porque a pandemia ainda está mais perto da gente do que aqueles casos de corrupção. Então, a conclusão dessa pesquisa é que o início da campanha eleitoral não mudaria tanto. Mas é claro que depende muito do que o governo vai conseguir fazer com a economia, com os instrumentos que ele tem na mão. O que o governo vai conseguir fazer, no caso, Caio Junqueira, com a articulação da sua campanha? Você está em Brasília, tenho visto, evidentemente, acompanhado a sua participação em vários dos nossos telejornais.
estão explorando você arduamente aí como repórter de Política Brasília. Thaís Arbex também, a Raquel também, estão presentes, onipresentes nos telejornais, o que é muito bom para o público, dado o nível de informação que vocês têm. Mas, Caio, você estava com o senador Flávio Bolsonaro, é o articulador político da campanha do Bolsonaro. O que ele está achando que está dando certo ou errado? Bom, tem uma grande questão na campanha do presidente Jair Bolsonaro, boa noite a todos, que é comunicação, é transformar o que eles consideram que há muitas realizações, empacotar e vender para o eleitor. Acham que a comunicação foi o erro principal. Hoje, inclusive, nessa conversa, o senador Flávio Bolsonaro me disse que no começo do governo teve uma decisão de não se investir em comunicação para diferir das campanhas anteriores e agora isso se perdeu. E agora você está há 20 dias aí de não poder mais, de fato, ter, de certa maneira, publicidade institucional. Eles atribuem a isso e acham que... E tem esse debate de profissionalizar a campanha, utilizar da melhor maneira possível o horário eleitoral gratuito, que de fato é farto para o presidente Jair Bolsonaro para vender as realizações. Mas tem muito ruído nessa comunicação. Eu não estou dizendo que a minha avaliação é que esse é o principal problema, né, para o presidente Jair Bolsonaro, mas a campanha avalia que esse é sim o principal problema. Paralelo a isso, nessa comunicação, vender realizações de governo, apontar o dedo para a principal candidatura adversária, os escândalos de corrupção e por aí vai. O desenho é esse, e apostam muito nesse pacote dos combustíveis aí para melhorar também a popularidade e a intenção de voto também do presidente Jair Bolsonaro. Ajuda a gente a entender a pressa nisso, que a gente pode colocar também o componente economia dentro dessa cesta de preocupações e de linhas de estratégia para ser atacada. Deixa eu colocar um aspecto a mais. Nós estamos fazendo o que até aqui nessa roda? Nós estamos tentando entender como que o voto útil decide ou não a eleição no primeiro turno, eventualmente. Quais são os fatores políticos que pesam? Eu vou colocar mais um nessa conversa que nós estamos tendo sobre a formação das intenções de voto. Carlos Melo e Raquel e Thaís, pedir a paciência de vocês só um segundinho para trazer esse elemento para a nossa conversa. O PSDB confirmou a intenção de apoio à pré-candidatura de Simone Tebet, do MDB, à presidência. Os detalhes, então, em primeiro lugar, a gente confere ao vivo com o nosso repórter Nolan Roberto em Brasília. Boa noite, Nolan. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. William, houve finalmente essa reunião da Executiva Nacional, ela que já tinha sido adiada 2 vezes, desde quando até então pré-candidato João Dória tinha desistido de sua candidatura. O PSDB tinha marcado essa reunião por 2 vezes, que foi remarcada e hoje aconteceu. Assim que terminou essa reunião, o presidente do partido, o Bruno Araújo, ele concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa Tainá Farfan e disse que sim, que o PSDB tem essa intenção então de apoiar a candidatura de Simone Tebet do MDB. Na entrevista, ele disse, inclusive, que o PSDB deve participar da indicação do vice, da chapa da MDBista, porém não confirmou se esse nome será mesmo do PSDB, mas se for, houve também o nome falado, foi o do também senador Tasso Gereissati. No Twitter, Simone Tebet comemorou esse anúncio do PSDB e disse que os partidos caminham para um momento histórico. William, só para a gente finalizar, bom ressaltar, desde a redemocratização, o PSDB sempre teve um nome disputando a presidência da República, ganhou por 2 vezes e por 4 vezes foi para o segundo turno. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Nolan. Boa noite para você em Brasília. Carlos Melo, se nós estamos tentando considerar em que medida o voto útil decide ou não essa eleição em primeiro turno, coloca Simone Tebet na sua conta. Tá. Vamos lá. Primeiro, é um desafio muito grande, né? Um desafio hercúleo, porque além das pesquisas mostrarem que alguma coisa perto de 64%, 65% dos votos já estão consolidados, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm uma fatia muito grande, muito relevante de votos que não mudarão. Né? Alguma coisa perto de 70% de um e de outro tende a não mudar. Então, veja, Simone Tebet precisaria crescer muito rapidamente a ponto de ameaçar o segundo colocado.
né? Conseguirá? Aí entra a questão do voto útil, né? Aí a gente precisa entender o que as pessoas chamam de nem, né? Do voto nem Lula, nem Bolsonaro. Essa história do voto nem, ela não é tão simples, porque o sujeito ele diz que não é nem Lula nem Bolsonaro, mas a hora que ele vê que não apareceu, que não se viabilizou um terceiro nome, né? Não se viabilizou um adversário para os dois, entram questões de segunda ordem, vamos chamar do segundo melhor, né? Então você vê que o sujeito é nenhum e o outro de jeito nenhum, né? E ele começa já a pular para aquele que ele acha que é o mal menor. Então, antes que essa transferência se dê, né, desses eleitores que dizem que não são nenhum nem outro, Simone Tebet e Ciro Gomes, e os outros candidatos que sejam, vão ter que mostrar que são capazes de chegar ao segundo turno e derrotar um ou outro, né? Então, e isso tem que ser muito rápido, William, porque, vamos lembrar, tem uma particularidade nessa eleição, que nós não temos a Copa do Mundo, né? O futebol é relevante, se a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo, isso é bom para o governo, não é? Isso tudo é bobagem, não se trata disso, né? Já teve momentos que o futebol foi vencedor e o governo perdeu, momentos que também o futebol perdeu e o governo ganhou. A questão é que as atenções, elas não se desviam mais, né? Não vai ter nada que desvie a atenção. As pessoas vão cada vez mais pensando em eleição e cada vez mais fazendo as suas contas e cada vez mais ficando assustadas com a possibilidade de vitória daquele que mais rejeitam, né? Foi então, boa essa definição, se não aparece Carlos. essa alternativa, não tem jeito. Gostamos dessa definição. Vamos pedir licença a você para usá-la muito. O nenhum e esse de jeito nenhum. William, posso botar uns Claro. números nessa declaração, nessa explicação do professor Carlos Mello? Dessa pesquisa Quest, o que ela mostra? Quando você pergunta quem você gostaria que ganhasse, 25% dizem que não gostariam que nem Bolsonaro, nem Lula ganhasse, mas isso não se traduz em voto. Quando você soma os outros candidatos e todas as intenções, tem 13% de voto. Então, a senadora Simone Tebet, em teoria, teria um espaço para ocupar. Está tendo uma movimentação intensa da elite, vamos colocar dessa forma, para que ela cresça. Teve uma reunião semana passada naquele centro que era comandado pelo professor Pastore, que apoiou Sérgio Moro, com vários economistas do PSDB, e vários deles fizeram pressão no senador Tasso Gereissati, que estava lá, para que ele assumisse como vice de Simone, para tentar alavancar essa candidatura. Mas o máximo que essas pessoas têm expectativa, embora elas não admitam em público, é que a Simone possa evitar o voto útil, ela possa evitar a solução em primeiro turno. Eles querem que ela empurre a eleição para o segundo turno para poder conseguir concessões de Lula, caso eleito. Thaís e Caio, os nossos dois profissionais direto aí em Brasília, no centro das articulações políticas. Começando pela Thaís, Caio, óbvio, preferência. Thaís, qual é a percepção nos operadores de política das chances, como o Carlos Mello estava dizendo em relação a Simone, tem que crescer rápido. A Raquel, fazendo novamente referência à pesquisa, diz há um espaço e há um esforço de elites cuja, digamos, capacidade de disseminação de ideias imploram alguém que leve para um segundo turno essa eleição. William, o que a gente ouve, eu acho que nem dá mais para dizer que é só no bastidor. Essa percepção ela é bastante clara, é óbvio que aí a gente tira de cena, obviamente, a direção do MDB que está do lado de Simone Tebet, a direção do PSDB que acaba de anunciar apoio a Simone Tebet. O que a gente escuta é que não há espaço para o crescimento dessa chamada terceira via. Acham que é muito difícil, que embora ainda falte um período, essa eleição ela está com uma cara diferente, ela está com um formato diferente. A gente vê pesquisas mostrando, inclusive, a possibilidade de uma resolução em primeiro turno. Então, o que se consolida aqui em Brasília?
que Simone Tebet tem sim uma oportunidade de ouro, porque afinal de contas ela vai ter o seu nome numa projeção nacional, ela teve esse aperitivo ali na CPI da pandemia, ela teve uma presença bastante marcante durante a CPI, embora não fosse integrante permanente, esqueci o nome correto de dizer, mas ela teve uma presença ali e a avaliação que se faz é que Simone Tebet, que tinha uma reeleição quase que impossível ao Senado, vai se colocar num outro patamar a partir dessa eleição de 2022. Então, ela vai usar essa eleição como uma projeção, como uma nova liderança política para os próximos anos. Isso é bastante claro, isso não é tratado mais só em conversa de bastidor, William. Bom, nós temos ela, evidentemente, ela é uma das surpresas agradáveis na eleição, como um rosto novo, uma liderança política nova. E mulher, né? Bom, aí é melhor você falar isso do que eu, evidentemente. E mulher. Endossamos todos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, numa paisagem política na qual nós estamos, nós estamos lidando com rostos muito conhecidos, ela surge como um rosto novo, né? Independentemente de qualquer mérito que a gente possa colocar como análise a respeito da personalidade política dela, personalidade política. Mas, Caio, quando a gente fala da Simone, a gente está levando em consideração a nossa, entre aspas, pegada inicial nessa análise, que é a seguinte. As pesquisas indicam uma alta probabilidade de uma eleição decidida em primeiro turno. Isso é crucial para a formação do próximo governo, para os cálculos todos que estão fazendo. Em que medida em Brasília se considera, então, a Simone, a sua excelência, o fato novo, que formaria, digamos, nos obrigaria a pensar um pouco diferente desse primeiro turno? Não ouço aqui, não consigo ouvir chances de terceira via aqui em Brasília, em lideranças que extrapolam a parte, vamos dizer assim, apenas da torcida, né? Quem vai ganhar de qualquer jeito, e vocês sabem de que eu estou falando de centrão, não apostam. Ninguém aposta na terceira via aqui, nos políticos profissionais, nos chamados políticos experimentados aqui de Brasília, que ganharão em qualquer cenário. Pode ganhar um pouquinho mais com um pouquinho mais com o outro, mas que estarão ali, serão players políticos importantes no ano que vem. Tem um dado importante, se a gente olhar as duas eleições em que o presidente da República foi eleito, né, em primeiro turno, né, no caso Fernando Henrique, né, era candidato em 94, ganhou o primeiro turno e em 98 a reeleição, quando foi instituída, foi reeleito. Os índices da terceira via ali são bem parecidos com os índices de hoje. Por isso que eu gosto de olhar não só a Simone, mas eu gosto de olhar o voto da Simone associado à intenção de voto do Ciro e pegar os outros rescaldos. A gente vai ver que vai dar mais ou menos 10%. Fernando Henrique naquelas eleições teve mais ou menos 53%, 54%. É um cenário parecido com o cenário atual. Então, se os votos somados à terceira via, a grande questão da terceira via e da eleição acabar em primeiro ou em segundo turno é o número de votos somados que a terceira via aparece. Se ela não ultrapassar 15 pontos, se ela ficar em 12, se ela ficar como está hoje, Ciro com 7, Simone com 2, é muito pouco. E você joga a possibilidade para uma resolução em primeiro turno. E eu prevejo um setembro, é um dado que eu gostaria de trazer, né? O presidente Jair Bolsonaro falou ontem, hoje o senador Flávio Bolsonaro nos disse nessa entrevista à CNN, vai ter um novo 7 de setembro. O bicentenário da independência. O bolsonarismo vai aproveitar isso para inflamar as ruas. Já estão começando as convocações. O presidente falou ontem, Flávio Bolsonaro falou hoje. Então vai ser um setembro muito quente, né? Na política brasileira, com a eleição batendo na porta, dia 2, dia 3 de outubro. Então tem muita coisa para rolar. Eu não gosto de apostar só na economia. Mas se pegar os dados da terceira via, comparar com as eleições que acabaram no primeiro turno, tem um cenário muito parecido e muito difícil para essa terceira via emplacar, é o que dizem os políticos profissionais.